Olá, boa noite a todos, queridos amigos do GELAC. Hoje, mais uma vez, nossa casa virtual abre as portas aqui pelo canal do YouTube e também pelo Instagram para mais uma noite em que nos abrimos ao aprendizado da doutrina espírita. E esta noite teremos, mais uma vez, o nosso querido amigo, doutor Edivaldo César, professor nosso de longas datas, companheiro de caminhada aqui em nosso canal e também no nosso GELAC físico. Professor, seja bem-vindo. Ok, boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo com esse momento doutrinário da família GELAC. Que Jesus abençoe a todos nós e nos envolva sempre em sua doce e suave paz. Que assim seja, querido amigo. Mas hoje vamos ter um tema bastante salutar para nós. Vamos falar de Deus, do mundo espiritual. Que neste momento a gente possa, digamos, o pouco tempo que temos, conseguir permear essas reflexões, né, sobre Deus e sobre nós, não é? Porque Deus nunca esteve distante de nós, sempre esteve conosco a todo tempo. E faz ser importante nesse momento em que vivemos, no mundo que estamos, trazer as reflexões sobre Deus e sobre a espiritualidade. Eu gostaria de pedir a todos que possamos fazer uma vibração inicial, uma prece, para que nossos trabalhos possam fluir da melhor condição possível. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, sintam-se à vontade. O mais importante é tentar esvaziar a mente neste momento, para que possamos fazer uma conexão com a espiritualidade, com o nosso interior, com Deus, por que não? Amigo e mestre Jesus, querido mestre divino, que nos agracia todos os instantes com seu evangelho, seu ensinamento. A espiritualidade amiga, que nos acompanha, nos intuindo, nos fortalecendo nesta caminhada. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, neste momento, em reflexões, estudando, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre nós mesmos. Que possamos ter a atenção dos ouvidos para ouvir a mensagem da noite. Que nosso querido irmão, professor Edivaldo, seja iluminado para que as palavras que eles possam colocar frutifiquem em nossos corações a boa semente do amor. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos dê uma ótima noite. Que assim seja. Professor Edivaldo, que assim seja. É com o senhor. Bom trabalho. Obrigado, Rodrigo. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Boas-vindas a todos que estão neste momento sintonizados com o canal do GELAC. Para as reflexões doutrinárias desta noite, pois essas reflexões têm contribuído e muito para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa caminhada. E no tema da noite, como falou nosso amigo Rodrigo, Deus e o plano espiritual. Então, na concepção da doutrina espírita, todos nós que estudamos a doutrina sabemos que no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na primeira questão, Allan Kardec pergunta para a equipe espiritual o que é Deus. E eles respondem com muita categoria, dizendo que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as causas, a inteligência universal. Então, nós somos efeitos desta causa inteligente. Somos seres espirituais em processo de evolução, criados, emanados e mantidos, de modo que a nossa vida está conectada com as leis divinas, a lei universal. E Deus, como criador e mantenedor da vida, através da concepção que a doutrina nos traz, Allan Kardec nos conta, nas obras que escreveu sucessivamente, que em momento próprio da organização da doutrina, como os espíritos disseram, que ele estava sendo encarregado para codificar essa mensagem consoladora enviada por Jesus ao planeta Terra. Vários materiais, vários cadernos, várias comunicações
vários grupos e vários núcleos que estavam se comunicando com as equipes espirituais que vieram de forma organizada para nos trazer essa grande revelação. E em momento da confecção da obra carro-chefe, O Livro dos Espíritos, ele teve dúvidas. Por onde começar? Porque os espíritos nos trouxeram temas de diversas ordens, falando da sociedade, falando da vida, falando da morte, falando da emancipação da alma, das leis que regem os mundos, falando da pluralidade dos mundos. E aí ele não soube como começar naquele instante a dúvida, mas lembrou de um convite que os espíritos fizeram a ele, que a equipe espiritual estava representada por uma pleiade de seres iluminados que vieram à Terra em nome de Jesus para auxiliar essa obra da codificação. E que ele nunca estaria sós, que em momento próprio, quando necessitasse, poderia utilizar o recurso da prece para se fazer conectado com essa equipe de amorosos benfeitores. Então, ele aproveita esse momento de dúvida, que é muito comum na vida de todos nós. E nós lembramos que a oração é um recurso poderoso, onde nós nos conectamos com o plano espiritual dos desencarnados. E a nossa conexão se faz de modo que sempre tem aqueles que respondem. Então, ele ora, pedindo auxílio para saber por onde começar a grande obra, O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. E ele diz que nos conta que houve na acústica da própria alma, como se a resposta viesse no seu íntimo, dizendo: começa a falar para a humanidade sobre Deus, o Criador e mantenedor da vida. Porque neste momento a humanidade tem sede de Deus. A maioria dos seres estão se voltando para a vida material, como se a vida material fosse a única. No entanto, a vida material, enquanto encarnados, é passageira, porque estamos em processo de evolução. Então, aí ele soube por onde começar. Decidiu, juntamente com a inspiração do plano espiritual, que iniciaria o Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, falando de todas as mensagens, todas as respostas com as questões que foram elaboradas sobre Deus, o Criador e mantenedor da vida. E na sua visão de ciência da época, de filósofo, de estudioso, ele não pergunta quem, ele pergunta que é Deus. E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as causas. E nós somos efeito dessa causa. Assim como nós, espíritos em processo, todos os ordens que existem no universo, emanados desse Criador e mantenedor da vida. E aí, para falarmos de mundo ou de plano espiritual, nós precisamos entender a providência divina, que os estudiosos nos dizem que a providência de Deus é a solicitude do Pai pelas suas criaturas. Deus está em toda parte, vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, porque é onipotente, onipresente, onisciente. Está em toda a sua obra, embora não se confunda com a obra. A ação de Deus não se limita às leis gerais a que se submete todo o universo, mas se completa individualmente em cada ser e em toda a criação. Porque nós, seres espirituais, nós não estamos à parte na obra, nós fazemos parte, porque somos dotados de capacidades tais que permitem que nós possamos agir no mundo, no local onde nós nos encontremos, e essa nossa ação reflete no próprio universo. Então, o acanhado estágio evolutivo em que nós ainda nos encontramos, espíritos em expiações e provas, muitas vezes a ação da providência divina fica incompreensível para nós, junto a tudo e a todos, mas ela se faz do mesmo modo que o espírito ao se irradiar por todos os lados. Então, a ação providencial de Deus está pautada nas leis morais. Terceira parte da obra O Livro dos Espíritos,
que vem da origem à obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec desenvolve, junto com a equipe espiritual, nos falando da lei natural. A primeira, ele abre o capítulo, essa terceira parte, perguntando o que significa a lei natural. E eles respondem dizendo que a lei natural é a única lei que é necessária para a nossa felicidade. Que nós só deixamos de sermos felizes quando nós nos afastamos da lei. Então, a lei é providencial. E ele vai mais além e pergunta: e onde está inscrita a lei de Deus? E eles respondem que na consciência do ser. Então, todos nós, espíritos criados simples e ignorantes, para que nós possamos ir nos aperfeiçoando nas potencialidades das quais nós somos dotados, trazemos essa marca divina. Seja espírito puro, porque a lei está grafada em nós próprios, enquanto seres inteligentes do universo. Então, a partir daí, nós já estamos vivendo no momento da criação, entre os planos. O plano chamado de material, onde nós nos encontramos agora, encarnados, utilizando um corpo carnal, energia condensada a vários graus, instrumento da nossa evolução. Mas também já estivemos e nunca saímos do plano de origem, que é o plano dos chamados seres desencarnados, inteligências desencarnadas, que nós chamamos de plano espiritual. E os espíritos nos dizem que esses planos interagem entre si. Nós nunca saímos dessa pátria, porque essa pátria é a nossa verdadeira pátria de origem. Nós estamos ligados e mantados sempre. Por quê? Porque nós somos seres interexistenciais. Neste mês de outubro, início de novembro, a nossa federativa baiana promove o 19º Congresso de Espiritismo, cujo tema é justamente essa vivência interexistencial, que muitas vezes temos fatos, fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, e nós não nos damos conta que estamos tendo uma experiência, adentrando no plano de origem, que é o plano das sutilezas, o plano da matéria quintessenciada, da matéria sutil, a depender do grau e do local onde cada um de nós nos encontramos. Então, são possibilidades que todos nós temos. Nós lembramos da recomendação do Mestre amado Jesus de Nazaré para a nossa comunicação com o Pai, que nós chamamos Deus. E ele veio nos revelar dizendo que Deus é o Pai nosso. Então, se é Pai nosso, Jesus assim afirmando, ele é um dos nossos irmãos mais evoluídos que nós conhecemos aqui na Terra. É o mentor espiritual do planeta Terra, esse educandário, no qual ele é o educador por excelência, porque já cumpre, já vive as leis divinas que já desenvolveu em si mesmo, na própria consciência. Esse é o estado de céu, é o estado de paz, é o estado de felicidade. Quando os discípulos perguntaram a ele: Mestre, ensina-nos a orar, que nós precisamos aprender a orar segundo a sua orientação. E ele afirma dizendo: meus amigos, meus irmãos, meus filhos, quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas, que por muito orarem acreditam que estão cumprindo com a sua missão, por orarem nas portas das sinagogas, a altos brados. Eles recebem a paga, mas a paga é somente aqui do plano imaterial. E eles perguntam: como devemos orar, mestre? E ele diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto íntimo e ora em secreto. Porque o Pai lhe responderá em secreto, porque o Pai sabe, ouve, vê tudo, mesmo antes de vos pedirdes. Então, qual a importância que nós temos de orar, muitas vezes pedindo, louvando ou agradecendo, como é o Pai Nosso que Ele nos ensina, para que nós possamos exercitar em nós as potencialidades divinas. E uma dessas potencialidades é justamente a comunicação com o divino em nós, com o sagrado em nós. Então, através da oração,
nós nos conectamos, e também através da ação e da prática do bem, que é a oração universal. Um dia, em qualquer momento, nesse universo, em qualquer planeta, nós estaremos já conectados com a prática do bem, e essa prática do bem será como o ar que nós respiramos. Já será uma prática saudável e sadia, bela, que vai nos elevando ao patamar da felicidade. Por isso que eles responderam: a lei natural é a única necessária para a felicidade do ser. Mas como é que nós nos comunicamos com o nosso Pai? Ele deixa o grande poema do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Nesse momento, nós nos conectamos e precisamos silenciar intimamente para que nós ouçamos a voz do Pai na nossa consciência. Estamos louvando, estamos rogando, estamos pedindo, estamos agradecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós temos esses canais de comunicabilidade. Allan Kardec pergunta o que é o espírito, e eles respondem: o espírito é o ser inteligente do universo. Quando encarnado, ou seja, vestido do corpo carnal humano, é chamado de alma. E quando deixa o corpo carnal e retorna em perispírito para os planos sutis do planeta onde ele está desenvolvendo suas atividades, suas experiências, ele é chamado de espírito. Então, alma e espírito significam a mesma coisa? Sim. Apenas uma questão didática. A alma, porque estamos animando esse corpo carnal, que tem vida própria, tem os seus órgãos, nos servem de instrumentos para que nós possamos colocar na prática o nosso aprendizado. Então, alma e espírito. O espírito somos nós, seres inteligentes, seres espirituais em experiências humanas. E todas essas experiências estão conectadas, sedimentando a nossa caminhada e a nossa evolução espiritual. Para que nós possamos entender esse plano espiritual do qual, como eu disse antes, continuo afirmando, nós nunca deixamos, porque existem momentos em que nós adentramos nele pelas leis naturais, como é o processo da emancipação da alma. Quando ocorre, de rigor, todos os dias, quando o corpo sente sono, nós repousamos o corpo e nos desprendemos dele. Nesse desprender, nós estamos emancipados, nós estamos afastados temporariamente, ligados pelo perispírito. E nessas vivências, nós adentramos ao plano espiritual dos desencarnados. E aí nós nos encontramos. Encontramos com aqueles que já nos antecederam, podem ser familiares, amigos, conhecidos, vizinhos ou até adversários, e conectamos um diálogo. Nos encontramos com encarnados e com desencarnados também, que já que estamos libertos parcialmente, nós adentramos. E no dia seguinte, quando nós retornamos ao corpo, tentamos lembrar dessas experiências que nós vimos e chamamos no capítulo dos sonhos. São as experiências que nós temos no chamado plano espiritual. E nos encontramos com familiares de agora, deste momento, que já retornaram há pouco tempo, com aqueles que estão retornando, mas também com seres que já estão há mais tempo no plano espiritual e que fazem parte também da nossa parentela, da nossa família espiritual, que são eles que estão nos dando o suporte para que nesta encarnação agora sejamos vitoriosos no nosso planejamento reencarnatório. Mas quais são os nossos atributos que os Espíritos trazem lá no Livro dos Espíritos? A inteligência é um dos principais atributos nosso como espírito. Razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, emoção, sentimento. Então, nós estamos despertando, aprimorando cada vez mais esses atributos. Reencarnamos justamente para tal. Essas qualidades estão no centro de nossa consciência. Nós já estamos prontos. Como Deus não cria nada imperfeito, nós somos seres perfectíveis. Por quê?
As potencialidades que estão intrínsecas na nossa consciência são perfeitas. Mas nós ainda não as desenvolvemos para viver esse reino de Deus que o próprio Mestre Jesus disse para os discípulos e apóstolos, dizendo para todos nós, quando eles perguntaram: onde está o reino, mestre? Ele diz: não aguarde que o reino venha por aparência. Por quê? Porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está está dentro, está na consciência. Então, no centro da consciência estão todas essas potencialidades e qualidades que nós estamos desenvolvendo. E todo o nosso movimento consiste na gravitação para Deus, de onde emanamos, onde estamos ligados, conectados, mantidos por essa existência suprema do universo, como eles nos responderam. E diversas religiões, diversas filosofias têm um nome próprio para se dirigir ao Criador. E nós sabemos, pela doutrina espírita, o Criador e mantenedor da vida. Criam dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio material dá origem à matéria, as que nós conhecemos e algumas que nós ainda nem conhecemos, que a ciência da Terra ainda não teve condições de detectar, como, por exemplo, o perispírito é matéria, já ainda, mas quintessenciada, a quintessência da matéria que nós conhecemos na Terra. E à medida que o ser vai evoluindo, essa constituição perispiritual também vai se depurando. E o princípio inteligente, o princípio espiritual, dá origem ao ser inteligente do universo que somos nós. E o plano espiritual? O plano espiritual está ligado diretamente a nós. Plano espiritual, após a desencarnação, ensina a doutrina espírita, o espírito passa a viver, nós passamos a viver, as mentes que eles são afins em outra dimensão da vida, conhecida como mundo ou plano espiritual, que é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O plano espiritual é o plano dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, essa é a nossa grande realidade principal, que nenhum espírito foi criado para viver no corpo físico, na matéria, atrelado eternamente. Nós somos imortais, Deus eterno, porque não teve começo nem fim. Então, ele nos diz que o plano espiritual está associado às mentes, porque cada um de nós, quando retornamos, deixando o corpo físico, nós nos associamos, desde já, à sintonia, à afinidade com os seres que nós temos essa afinidade e nos agrupamos com eles. É o que chama de família espiritual, de agrupamento espiritual. Então, a vida conhecida no plano é primitivo, eterno e pré-existente e sobrevivente. Nós existimos antes, durante e depois da experiência nesse corpo físico. E ele nos diz que os planos materiais podem deixar de existir e não afeta o chamado plano espiritual. Porque somos essência, somos centelha de Deus. Allan Kardec pergunta: como podemos entender o espírito? E ele diz: imagine uma flâmula, uma luz, uma centelha do Criador. E a nossa irmã Joana de Ângela nos diz que Deus cria fascículos de luz e cria incessantemente, cria constantemente. E essa criação, todos nós estamos fazendo parte dela. E não estamos à parte, porque todo o nosso movimento faz necessário e afeta o universo inteiro. Então, qualquer que seja o recurso que nós estejamos. Então, o plano espiritual é esse plano de origem ao qual nós estamos vinculados. Viu? Os dois mundos, espiritual e físico e material. Pedindo silêncio aqui, por favor. Os dois mundos, espiritual e o físico, são, de certa forma, independentes. Não obstante, existe uma correlação entre ambos. É incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, não estão à parte, separados.
nós estamos intercambiando um com o outro, por isso as experiências interexistenciais. Na questão Livro dos Espíritos, questão 86, eles respondem assim: os dois mundos, o espiritual, quando ele se refere a mundo espiritual, está se referindo ao mundo dos espíritos desencarnados. E o físico são, de certa forma, independentes. Não obstante, a correlação entre ambos é incessante. Porque pensamos, somos seres pensantes, emocionais, ativos no processo, tanto quanto estamos encarnados ou desencarnados. E aí nós interagimos uns com os outros em todos os momentos. Por isso que os mundos estão interligados. Podemos chamar de planos, porque aí compreendemos melhor, que é o plano material, onde a matéria é densa, grosseira, de acordo com o nível evolutivo e a escala em que o espírito se encontra. Mais sutil, menos sutil. Varia de mundo e varia também do mundo íntimo de cada um de nós, mas não deixa de ser matéria. E essa matéria é necessária para que nós, enquanto instrumentos, para desenvolvermos as nossas capacidades e aproveitarmos a encarnação a qual nós estamos ligados. Então, temos aqui o capítulo 2 do Evangelho, onde Jesus enuncia: o meu reino não é deste mundo. No momento em que Pilatos pergunta para ele: tu és rei dos judeus? E ele diz: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, ele vem de um reino onde ele já vivencia a paz, a felicidade, porque já desenvolveu, não foi criado assim. Porque seria injusto Deus criar seres evoluídos, plenos, angelicais, e criar outros para passar por mundos primitivos, expiações e provas, até alcançar a perfeição. Então, a doutrina é clara nesse ponto. A doutrina é categórica quando nos diz que todos somos criados simples e ignorantes. Porque Joana de Ângela nos diz que Jesus vem de reinos espirituais maiores, onde já desenvolveu todas as suas potencialidades e convocado pelo Pai para ser o mentor espiritual deste orbe, que ele ajuda na sua co-construção, para que nós pudéssemos chegar em momento próprio, desenvolvendo as nossas possibilidades e as nossas potencialidades. Então, meu reino não é desse mundo. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste mesmo capítulo, Allan Kardec faz considerações sobre a vida futura. Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. O futuro. O futuro ainda não chegou. O passado já passou. Nós estamos vivendo o presente. Mas o futuro está sendo construído a partir de agora, desse presente que nós estamos vivenciando agora. E quando chegar o amanhã, só existe mesmo o presente que nós estaremos vivenciando. Quantos seres agora, neste momento, com a pandemia que ainda continua no planeta, deixaram a veste física e retornaram ao plano espiritual dos desencarnados? Então, cada um na condição em que se encontra. Porque muitas vezes nos perguntamos: como estarei no plano espiritual? Nós estaremos no plano espiritual como nós estamos agora. Porque é uma continuidade, não há mudanças bruscas. O grande diferencial é deixarmos o corpo carnal, material, e vivermos em perispírito. Nos readaptarmos novamente, porque já vivemos em outros momentos. Mas não lembramos, temos algumas vagas intuições, vagas experiências quando estamos em desdobramento, afastados do corpo carnal, e essa é a realidade a qual nós iremos adentrar novamente. Então, o futuro nos aguarda a partir do momento que nós já estamos construindo. E hoje, através das boas ações,
através do estudo, do conhecimento, que vai aclarando cada vez mais as nossas ideias, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. No capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus enuncia, lá naquele tempo. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ele se refere aos discípulos naquele momento em que eles estavam sentindo energeticamente que o mestre iria se afastar, que o mestre não veio para ficar na matéria por muito tempo. E ele diz: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu vou para vos preparar o lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, eu os tomarei para mim. Fecha aspas e abre aspas. Mensagem de Jesus, anotado por São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Significado: as moradas da casa do Pai. O Evangelho nos fala da alma na erraticidade. A erraticidade é um estado de espírito entre os intervalos das encarnações. Os indivíduos que desencarnaram agora, que estão desencarnando, ao chegar no plano espiritual, estão se preparando para um novo retorno. Quanto tempo nós não sabemos, varia de indivíduo para indivíduo. Mas esse estado de preparação, de conhecimento, de estadia de novo na pátria de origem, é o que se chama estado de erraticidade. Por quê? Porque ainda precisamos voltar muitas vezes ao corpo físico para que aprimoremos as potencialidades que nós possuímos. Quando o espírito se torna um espírito puro, perfeito, já não está mais em estado de erraticidade, porque os objetivos divinos já foram concretizados na consciência, no mundo íntimo do ser. E o exemplo maior que nós temos é o nosso irmão e mestre, Jesus de Nazaré. Pela escala espiritual que Allan Kardec nos apresenta junto com os espíritos imperfeitos na base da pirâmide, a grande maioria, nós no planeta Terra. Categoria essa que ainda está com as imperfeições do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da violência, da ignorância e o desejo da maldade. Por isso que impera ainda o mal no planeta Terra. No meio da pirâmide, os bons espíritos, aqueles que já desejam a prática e vivem o bem. Cada um de acordo com seu nível de moral, mas o bem é a tônica. E no topo da pirâmide, os espíritos puros. Essa classe é única, porque já há superioridade tanto moral e intelectual em todos os níveis. E aqui na Terra nós só conhecemos um modelo, questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais evoluído que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: vede Jesus. É o nosso modelo. Nós estamos nos inspirando nele. Por isso que Kardec trouxe para o Evangelho a vivência moral de Jesus, e não aquelas controvérsias de discussões infrutíferas que não vão levar a nada no nosso crescimento espiritual. As parábolas estão sendo esclarecidas agora, graças ao Evangelho segundo o Espiritismo. Para adentrarmos ao plano espiritual, pelo menos definitivamente por um período, é necessário que aconteça a operação inversa da reencarnação, que é a desencarnação. Reencarnar é um processo evolutivo, é um processo educativo que acontece do plano espiritual dos desencarnados para o plano espiritual dos encarnados. Então, nós que aqui estamos utilizando essa veste carnal, um corpo físico, passamos por esse processo. E depois de passarmos por esse processo, agora nós estamos em estado, nós estamos encarnados, que estamos utilizando ainda essa veste carnal que tomamos desde o momento da concepção,
como nos dizem os espíritos. O espírito se liga ao corpo já no momento da concepção. Então, a partir daí, já existe um ser auxiliando o desenvolvimento desse corpo. E a desencarnação? A desencarnação é o ato contrário. É quando o corpo perispiritual se desenfaixa do corpo material. Então, é muito comum nós dizermos que fulano desencarnou, uma linguagem muito usada no meio espírita. Mas nem sempre morte e desencarne acontecem ao mesmo tempo. A morte é para o corpo físico, que perde a vitalidade, esgotam-se todos os fluidos dos órgãos e o espírito vai ter que deixá-lo, porque espírito não habita corpo sem vida. Então, o desencarne é deixar esse corpo e deixar também, ao longo dos tempos, todas as experiências apegadas ao corpo, à matéria, às paixões, os desenfreamentos. Aí nós estaremos desencarnando. Quando chega-se no plano espiritual dos desencarnados, aí vem a questão da adaptação. A adaptação no plano espiritual é assinalada por importante processo educativo, mesmo para os espíritos que apresentam melhores condições evolutivas. Então, é uma adaptação no plano espiritual. É um processo de reeducação. Nós vimos na obra Nosso Lar, que foi nos apresentada tanto no livro como em filme, o processo daqueles que desencarnaram, o processo de André Luiz, a ser resgatado e levado para a colônia Nosso Lar. Chegando lá, ele tem que se readaptar, assim como todos os outros. Principalmente aqueles que se julguem que morreu. E aqueles que se julgam que morreu acabou por engano. Porque nós finalizamos uma existência na Terra. O dia de finados, considerado para o Espiritismo, é justamente o fim de uma etapa, o fim de uma existência carnal. E o ser retorna ao plano espiritual, continua vivendo, se preparando para um novo ciclo, um novo retorno. Que, graças ao processo da reencarnação, nós temos várias explicações acerca do movimento social, do movimento planetário, das criaturas que habitamos o planeta Terra, cada um no nível diferenciado. Por quê? Porque existe uma trajetória e nem todos nós fomos criados no mesmo momento, dizem os espíritos. Então, justamente esse diferencial que faz com que cada um de nós estejamos no nível. Então, esses diferentes estados da alma na cidade é o estado em que nós já nos encontramos aqui e agora. Os reencontros com os que nos antecederam, os familiares, os amigos, os mentores espirituais. Então, esse reencontro dá-se de forma de identificação, de sintonia com aqueles que continuam fazendo parte do clã familiar. E o Evangelho nos diz que a nossa parentela espiritual vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Porque existem seres espirituais que já conviveram conosco há muito tempo, em vários locais. Alguns reencarnaram, estão agora, outros não vão reencarnar, pelo menos nessa existência nossa. Pode ser que nós retornemos e eles continuem no plano espiritual, porque no plano espiritual nós temos seres evoluidíssimos que nos amam profundamente. E muitos desses foram que fizeram, juntamente com a equipe, o nosso planejamento reencarnatório. Então, encontros e reencontros. O Evangelho nos diz que nós, espíritos, formamos famílias no plano espiritual. E as famílias são formadas por afinidades espirituais, por gostos, atitudes, sintonia, vibração de todos. Então, a doutrina vem nos dizer que o nada não existe. Morreu, o indivíduo não acaba por isso, porque a morte é para o corpo físico. E que também esse estado não é definitivo. Ninguém é julgado para ser lançado ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório.
porque Deus é justo. Seria injustiça uma criatura ser criada, vivenciada por mais tempo que seja na Terra, que hoje o indivíduo está levando 90, 100 anos, né, com essas atividades, por fazer algumas coisas erradas ou negativas, fosse lançado eternamente no fogo do inferno e do sofrimento. Então, que Deus é esse? Que Pai é esse? Que Jesus nos diz que Deus é o Pai. E João define como Deus é amor. E o amor não usa castigo para com as suas criaturas. Tudo isso é temporário. As expiações, as provas, a duração das penas do sofrimento do indivíduo no plano espiritual, assim como também aqui no plano dos encarnados. Quando nós modificamos as nossas atitudes, os nossos caminhos, buscamos outros interesses, trabalhar de outra forma, nós estamos cessando aquela situação difícil com a qual nós convivemos. Eu gosto sempre de lembrar que é muito comum, quando nós encontramos alguma pessoa, algum conhecido que nós não vemos há muito tempo, aqui no plano encarnado mesmo, e perguntamos como essa pessoa está. Então, a depender do estado em que ela se encontre, das suas experiências nesse momento, ela pode estar sadia, saudável, empregada, feliz, tendo tudo de ordem material, vivendo da forma melhor possível, vai nos dizer que está tudo bem, que está no verdadeiro céu. Mas, passado um período, nós também podemos encontrar com essa mesma criatura e ela pode não estar num estado tão bem quanto esse descrito aqui agora. Pode estar com a situação difícil, desempregado, doença na família, e coisas e tais, e falta de alimentação, e essa pessoa pode dizer, eu estou no verdadeiro inferno. Não é verdade? Então, nós começamos a perceber que céu e inferno não são locais circunscritos, não são locais que existem para manter o indivíduo preso ali, mas são estados de consciência. No íntimo de cada um de nós, nós carregamos tanto o céu quanto o inferno, a depender de quê? Das nossas ações e das nossas atitudes. Lembramos da parábola do joio e do trigo, quando o Senhor semeou no seu campo, juntamente com seus empregados, a boa semente, o trigo, que alimenta, que dá vida e que mantém a vida. Mas, durante a noite, veio o inimigo e semeou o joio. E no dia seguinte, os empregados viram que estavam nascendo as duas sementes juntas. E eles recorrem ao Senhor e dizem, Senhor, alguém plantou o joio junto com o trigo, estão nascendo juntos. O Senhor quer que nós arranquemos? E o Senhor diz, não, não arranque. Por quê? Porque corre o risco de vocês arrancarem junto o joio com o trigo. Por quê? Porque se parecem muito. Ou seja, em outras palavras, o estado espiritual em que nós nos encontramos, já temos atitudes boas, são as sementes divinas que estão em nós, que nós já conseguimos desenvolver em algum momento. Mas ainda existem também momentos de turbulências no planeta Terra, momentos de violência, de egoísmo, de paixão, que nós vamos vendo aí. Então, muitos ainda estão semeando joio no meio do trigo. O trigo é divino. O trigo vai sobreviver. Não arranca agora não, mestre? Não, agora não. Aguarde o momento da ceifa, que no momento da ceifa, aí sim, saberão distinguir o que é joio e o que é trigo. O joio será atado, amarrado e queimado, e o trigo será colhido e colocado nos celeiros. Para quê? Para servir de alimentação. Então, o trigo são as potencialidades divinas que estão em nós, bondade, humildade, justiça, amor, perseverança, coragem, resignação, fé. Mas, entre tudo isso, nós ainda trazemos, porque nós saímos apenas do mundo, dos mundos primitivos. Estamos no segundo degrau da escala evolutiva, caso contrário, nós não estaríamos, no nosso mundo íntimo, ainda a necessidade de espiar. E o que é espiar? Espiar é tomar um banho de depuração para a limpeza dos atos não bons que foram cometidos em qualquer momento. Encarnações passadas ou nesta encarnação mesmo.
Então, esse é o estado em que nós nos encontramos. E à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos encontrando, sintonizando melhor com seres mais evoluídos. Então, como estaremos no plano espiritual? Da mesma forma que aqui estamos. Existe um planejamento reencarnatório feito com muito amor, com muito carinho, por esses benfeitores espirituais, principalmente nossos anjos da guarda, que nós precisamos refletir, perguntar a nós próprios se estamos cumprindo com esse planejamento. Como saber? Basta que nós avaliemos o que é que nós estamos fazendo da vida, com a vida e pela vida. Se estamos nos sentindo bem com tudo aquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos sentindo que estamos progredindo intelectualmente, moralmente, sentimentalmente, as duas asas da evolução espiritual, inteligência e sentimento, com certeza nós estamos no caminho certo. Se tivermos dúvida, busquemos o concurso do nosso amigo espiritual com uma prece, uma oração no momento de dormir, fechamos a porta do quarto, ou seja, voltamos para dentro de nós mesmos, para que nós possamos sentir e perceber na acústica da alma a resposta desses benfeitores espirituais. E onde eles se encontram, apesar de estarem ligados, agindo, trabalhando mais no plano espiritual dos desencarnados, eles têm mecanismo para estarem em contato conosco, porque todos nós somos seres espirituais, então somos médios, como diz Allan Kardec. A inspiração nos chega, a intuição de experiências passadas que estão arquivadas em nossa consciência. Nós acessamos para fazer bom uso. Então, o estado de espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variará ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tinha. Podemos auxiliar na melhoria do estado. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, onde fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Os espíritos que praticam bem jamais estarão em sofrimento, tanto no plano físico como no plano espiritual. Podem até estar passando por situações difíceis, mas o sofrimento é relativo a cada um. Depende de como cada um o encara, como cada um o vê. E os seres que estão ainda praticando o mal, porque tudo que nós praticamos é nosso. E o que é o mal? Pergunta Kardec. O mal é a ausência do bem. Onde não houver o bem, há possibilidades do mal estar reinando. Porque não basta uma atitude passiva, tem que ser uma atitude ativa. Ou seja, nós precisamos fazer e vivenciar o bem, para que o planeta Terra, o planeta aqui no nosso íntimo, que o planeta por si só é matéria, mas nós é que damos essa vibração para o planeta. Nós é que estamos em expiações e provas. Estamos rumo ao mundo de regeneração, no íntimo de cada um de nós. E aí, com certeza, nós estaremos sintonizando com entidades espirituais evoluídas de forma melhor, porque nós vamos nos permitir que assim seja e que assim se faça. Finalizando essas nossas reflexões aqui no Salão Virtual do GELAC, trago aqui o lema da vida, que todos nós conhecemos estudando a doutrina. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei. Então, é o que a doutrina analisa diante dos ensinamentos que nos foram trazidos e vê que essa é a melhor proposta da lei divina. Não existe aqueles, ainda existe aqueles que creem que não existe nada depois da vida, dessa vida. Aqueles que acreditam que todos voltaremos para o todo universal e aqueles que dizem que ficaremos eternamente em locais circunscritos, localizados em qualquer plano. E a doutrina vem nos dizer que, quantas vezes nós necessitarmos, nós teremos a reencarnação a nosso favor, porque a reencarnação é um processo de educação espiritual. Então, Deus e o plano espiritual,
O plano espiritual é a obra divina, assim como também o plano material, onde nós precisamos estar circulando entre um e outro, para que nós possamos aprender as leis e colocar em prática. E a lei maior é a lei de justiça, amor e de caridade. Então, uma boa noite a todos. Agradeço ao GELAC pelo convite, na pessoa de Lon, e a todos que estão vinculados a esta casa, se preparando, quem sabe, para que no futuro possamos estar juntos novamente no ambiente físico. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos conceda sempre a sua doce e suave paz. Gratidão, professor Edivaldo. Eu agradeço aqui em nome de todos os participantes desta noite, em nome de toda a diretoria do GELAC. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras, pela sua presteza em estar conosco esta noite. Eu sei que é de grande coração que o senhor está aqui conosco nesses momentos de elucidação. E a noite de hoje provou isso, mais uma vez, uma maravilha. Tanta coisa que o senhor colocou em tão pouco tempo, mas deu uma boa pincelada para nós. Enriqueceu muito a nossa noite, a nossa semana, com certeza, com as reflexões que vamos tirar desta palestra de hoje. Eu gostaria de ainda de abusar um pouco do senhor, pedir que o senhor faça o encerramento com uma prece e me despeço aqui de todos, encerrando o trabalho da noite. Muito obrigado. Ok, Rodrigo. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês do GELAC e a todos que estão sintonizados neste momento, os que vão sintonizar em outros momentos com o tema Deus e o plano espiritual. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe. Neste momento, vamos orar em agradecimento por mais esta oportunidade. Onde quer que nos encontremos nesse instante, o mais importante é que o nosso pensamento esteja vinculado com a proposta de renovação espiritual. E em pensamento possamos nos dirigir ao Mestre Jesus de Nazaré, dizendo: querido irmão Jesus, obrigado pela tua permanência conosco aqui no planeta Terra. Obrigado pela doutrina reveladora, que veio estabelecer o contato conosco, para que nós nos lembremos da nossa pátria de origem, lembremos do nosso Pai Celestial. Abençoa, Jesus, todos os seres que estamos na Terra. Envolve as equipes trabalhadoras da tua seara, que neste momento estão trabalhando avidamente, tanto pelos encarnados que aqui estamos, como por aqueles que retornaram à pátria espiritual, deixando a veste física. Que o Senhor os abençoe, nos abençoe a todos, nos fortaleça nos nossos bons propósitos, para que possamos aproveitar esta encarnação para a nossa perfeição espiritual. Abençoa o grupo de trabalhadores desta casa, o GELAC, para que juntos possam estar unidos em pensamento nos propósitos pelos quais se reuniram aqui no plano físico, na certeza de que existe uma equipe espiritual dando suporte para a realização das tarefas de divulgação da mensagem e do aprimoramento de cada um de nós. Que a sua paz permaneça conosco, agora e por todo sempre. Tenhamos uma boa noite.